Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debate, aqui pela TV Juiz de Fora, no nosso terceiro bloco de hoje. E agora vamos falar sobre o Mesa Brasil do SESC. O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria de qualidade das pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Estamos recebendo a Débora e o Leonardo, que vieram falar sobre isso. Eu gostaria de te perguntar o que é a Mesa Brasil SESC. Então, o programa Mesa Brasil SESC ele é o maior banco de alimentos do Brasil. E como é que ele funciona, né? Em Juiz de Fora, ele funciona em várias modalidades. Então, a gente tem a possibilidade de recolher alimentos, basicamente recolhimento de alimentos que estão em excedentes em mercados, na indústria, alimentos que são próprios para consumo, mas que não têm valor comercial. Então, por exemplo, a gente arrecada um pão que não está dentro do padrão de qualidade que a indústria produz, ou então uma quebra de pilha, né, de uma produção em série que não vai ser vendida. Todos esses produtos eles vão ser destinados. Mas o nosso carro-chefe, né, o que impulsiona o programa, são os produtos perecíveis, que todos os dias são jogados no lixo. A gente sabe que a quantidade é muito grande. E a nossa intenção é fazer parceria com esses mercados que geram esse lixo e entrar em contato, ensinar os funcionários dos mercados a fazer seleção desse alimento. Então, o SESC vai trabalhar nesse sentido de treinar, capacitar e trabalhar em parceria mesmo. Todos os funcionários eles são capacitados para fazer a seleção e os funcionários do SESC também. Então, como é que funciona? A gente chega no mercado, o produto já está selecionado, a gente confere, vê se está direitinho, se aquilo realmente é uma fruta que está amadurecida ou que tem um pedacinho que pode ser cortado e aproveitado. E aí a gente ensina a distinguir, né? Porque, por exemplo, um alimento mofado, ele está totalmente comprometido. Então, às vezes, visualmente, ele pode parecer que está com um aspecto legal, mas tem que ser recusado. Esses funcionários são capacitados para fazer essa seleção e a gente recolhe uma quantidade significativa de produtos e imediatamente já distribui para as entidades sociais que vão estar cadastradas no programa. Quantas entidades estão sendo atendidas atualmente? Hoje, o programa ele funcionava na cidade como abrangência de Belo Horizonte. A gente ainda não tinha uma unidade implantada. Como abrangência, foram cadastradas 34 entidades, mas a nossa expectativa é que esse número aumente junto com os nossos parceiros doadores, né? Então, quanto mais parceiros doadores a gente conseguir atingir, melhor, mais entidades sociais vão poder ser beneficiadas. E depois de hoje, com certeza, vai aumentar muito. É a nossa expectativa. Não, com certeza. E o mais bacana disso, mais uma vez, o nosso programa lançando coisas em Juiz de Fora na vanguarda, é que hoje está sendo o primeiro dia desse programa, não é isso? Mesa Brasil em Juiz de Fora começa hoje, efetivamente, né? Já existia o início isso. Das coletas, né? Bacana demais. Isso é regional. Essas 34 unidades, essas 34 são regionais ou são só na cidade? Essas 34, elas são em Juiz de Fora, mas a nossa expectativa é que o programa funcione como abrangência na Zona da Mata. E no fim do ano, a gente participou de uma grande doação, e nessa doação a gente incluiu também uma entidade de Santos Dumont, que foi beneficiada. Então, a nossa expectativa é essa, aumentar as parcerias, conquistar mais parceiros e, com isso, conseguir atender as regiões. Que é a grande vantagem do SESC, exatamente, nessa capilaridade. E o SESC, como ele está presente, né, em todos os estados, a gente também vai funcionar como abrangência das nossas regionais. Então, Muriaé, Poços de Calda, que trabalhavam antes como abrangência de Belo Horizonte, agora vão funcionar como abrangência de Juiz de Fora. Então, como que era esse programa na modalidade interior, né, que é o que a gente saiu do interior e virou a unidade propriamente dita? A modalidade interior, os alimentos eles eram arrecadados por meio de cessão de espaço. Então, o SESC alugava uma quadra, o teatro, ao invés de cobrar em dinheiro, a gente recolhia alimentos.
ou então através de gesto solidário também. É feito alguma ação, algum curso, alguma iniciativa, e aí a gente solicita que a pessoa traga 1 quilo de alimento não perecível para poder participar. Então, nessas unidades da abrangência, funciona dessa forma, e aqui agora a gente tem uma equipe específica do Mesa Brasil que vai trabalhar realizando essas coletas de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana. Vou colocar o Leonardo na conversa, Leonardo. Eu estou vendo aqui que, de acordo com o informativo de vocês, a arrecadação de vestuário, higiene, limpeza e outros produtos, né? Isso. Eu queria saber, o comerciante ou o empresário ou a pessoa física mesmo que está nos assistindo e quiser participar do programa, o que ela tem que fazer e se existe algum critério para essa seleção? Sim. Geralmente nós fazemos um cadastro, não é isso mesmo? A gente tem, na verdade, nesse nicho, o SESC ele participa mais fazendo campanhas, vamos supor, quando teve aquele desastre recentemente lá na mineradora, em Mariana, né? E o SESC ele deixou, não é que ele deixou essa parte de alimentos, mas ele focou um pouco mais nessa arrecadação de vestuário, água limpa para a população que estava precisando. Então o Mesa Brasil ele é muito mais abrangente do que se imagina, né? Não é somente na parte de alimentação, ele atua nas necessidades básicas do ser humano, né? Na alimentação, e vestuário, segurança. Então a gente vê que em Juiz de Fora, por ser uma cidade de médio para grande porte, existe um campo muito grande para se trabalhar. A gente atua como um interlocutor, um intermediário, né? Como a Débora disse, a gente percebe que tem muita coisa que vai para o lixo, tem muita coisa que... Porque não tem quem faça essa análise, quem faça essa intermediação, né, entre os mercados, entre as empresas e as instituições que precisam. E tem muita gente que precisa, né? Tem muita gente nas periferias, nesses locais, nesses bairros, né, mais carentes, que são assistidos por essas instituições. Então a gente trabalha com as instituições, né? A gente não trabalha diretamente com a pessoa, né, com a família. As instituições são cadastradas, elas entram no nosso banco, e aí a partir desse cadastro a gente faz uma análise de per capita, ou seja, a gente recebeu a doação, a gente vai fazer a distribuição de acordo com a quantidade de pessoas atendidas por aquela instituição, o tipo de alimento que é recebido, né? Então a nutricionista é justamente para isso, né? Para fazer uma divisão ali mais justa, para que seja distribuído justamente para as instituições que são atendidas pelo SESC. Ô, Débora, uma pergunta aí na questão da nutricionismo. Quando esse alimento vai para a instituição dá para a família ele in natura ou processa ele sob forma de sopa, qualquer coisa? Como é que é isso? Na verdade, eles são treinados para isso? Então, qual que é o nosso objetivo? Por que a gente só cadastra em instituições sociais? A nossa preocupação é fortalecer essas instituições. E esse é o grande diferencial do programa, porque a gente não trabalha só com a doação de alimento. Entreguei e aí a entidade tem que se virar com aquilo que ela recebeu. Toda a entidade cadastrada no programa, ela vai ser monitorada e vai receber visitas de acompanhamento, de orientação. Então, o meu trabalho como nutricionista é ensinar essa entidade a produzir de forma correta, né? Atender os critérios da vigilância sanitária, tudo com muito bom senso e dentro das possibilidades, porque a gente conhece a realidade local, sabe que a cidade tem muitas pessoas com um coração gigantesco, mas que às vezes não estão totalmente capacitadas para poder fazer da forma correta, às vezes por não saber mesmo que aquilo é o correto, qual que é uma maneira correta de descongelar um alimento, como que é feito, trabalho com muito apoio voluntário. Então, o nosso objetivo é o quê? Fortalecer e explicar qual que é a vantagem, tentar fazer com que talvez aquele dinheiro que ele vai economizar, que ele estaria comprando o alimento que a gente está dando, ele seja aplicado de uma forma muito mais eficiente, né? Então, esse é o objetivo, trabalhar. E a gente tem uma série de ações educativas que estão dentro das diretrizes do programa do Mesa Brasil. Então, o programa oferece um curso de manipulador de alimentos para as pessoas que trabalham dentro da cozinha, né? As cantineiras das creches. A gente esse ano está programado esse curso. A gente trabalha também com curso de gestão do terceiro setor.
Então, para o representante da entidade se fortalecer, a gente exige uma documentação mínima, mas orienta todas as instituições que elas podem conquistar outras documentações que vão facilitar, por exemplo, na inserção de projetos sociais, a conseguir verbas, né, da prefeitura para implementar em outras ações e, com isso, se fortalecer. E, assim, o nosso objetivo final é que um dia essa entidade chegue para a gente e fale assim, olha, hoje a gente não precisa mais receber o alimento porque a gente já se sustenta sozinho. Acho que esse é o objetivo final. Há, no caso, alguma relação, parceria, contato com os conselhos municipais de segurança alimentar, os CONSEAs? Então, na verdade, como o programa é uma novidade na cidade, a gente ainda não estreitou esse laço, mas eu acho que cabe muito, até porque tem a nutricionista da cidade, né, que é responsável pela merenda escolar da prefeitura, faz parte. Então, assim, é um trabalho que quanto mais próximo tiver o nosso vínculo, melhor vai ser, né, a gente vai otimizar. Então, a princípio, nossa prioridade tem sido estreitar a parceria com os doadores de alimento para a gente ter um volume bacana e conseguir abastecer essas entidades que já recebiam com menor frequência. Mas a gente está aberto a receber visitas para conhecer nosso espaço e a estreitar esses vínculos, sim, participar dos conselhos, com certeza, que tem as reuniões frequentes, né? Eu acho que assim, só vai contribuir, apresentar esse programa, estamos abertos. O objetivo do SESC, na verdade, a missão, né, do SESC como um todo é transformação social. E o MES, ele trabalha nessa visão, né, tentando contribuir com esse objetivo. Eu quero só colocar o Padre Everton na conversa, porque não sei se seria uma coincidência, mas o lema da fraternidade é vós sois todos irmãos, e esse é um grande exemplo disso, né? Sim, sim. Juiz de Fora, nessa parte da solidariedade, do cuidado com o outro, o povo juiz-forano é um povo bom, é um povo muito amável, né? As várias igrejas cristãs, as várias pessoas que muitas vezes não pertencem à igreja, buscam sempre gestos, né, para estar ajudando aquele que está sofrendo. A partir do momento que se faz a análise e que percebe realmente que aquela pessoa precisa de ajuda, várias instituições, pessoas se mobilizam para tentar ajudar a pessoa, né? O trabalho de vocês, eu me recordo aqui as nossas paróquias hoje, infelizmente na cidade, o número de famílias atendidas das nossas paróquias tem crescendo muito, muito mesmo. Eu trabalhei 4 anos na catedral. Lá nós temos um trabalho social muito bonito de atendimento às famílias. Eu cheguei na catedral no ano de 2014. O número de famílias que eram atendidas nessa paróquia aqui do centro, que atende praticamente a cidade de Juiz de Fora, era de em torno de 150 pessoas mês, recebendo uma cesta básica. Hoje já chegou a quase 400. Né? Na paróquia que eu estou também, no Grajaú, é muito intensa a procura de pessoas que precisam de alimentos. E a gente pede, né? Pede, várias instituições, pessoas nos doam, a gente organiza a cesta, entrega a cesta acompanhando as famílias. O trabalho que os vicentinos faz é muito bonito. Então eu percebo que, apesar das dificuldades, o povo de Juiz de Fora é um povo muito amoroso, um povo que percebe a necessidade do outro e ajuda, né? A gente agradece também muito o espaço de vocês aqui, a mesa de debate, trazendo esses temas tão importantes, né, para a sociedade juiz-forana. Nós que agradecemos a participação de vocês. Inclusive, quero falar, Padre, que eu sou lá do Grajaú. Olha, nosso paroquiano. O pessoal lá gosta muito do senhor, tá? Obrigado. Nós vamos para o rápido intervalo, já voltamos com o último bloco da mesa de debate de hoje. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora, no nosso último bloco de hoje. E o Rogério gostaria de participar com a pergunta. Como o programa, o Mesa Brasil, é voltado com foco muito alimentar, quem são as empresas que podem fazer essas doações? Supermercados, indústrias de alimento, como é que fica o restaurante, né? Não com o que sobra, mas com o que é produzido e não foi vendido naquele dia. Como é que funciona tudo isso aí? Então, na verdade, o nosso foco é em arrecadar alimentos que ainda não sofreram manipulação. Então, banana, laranja, maçã, esse tipo de alimento a gente vai arrecadar
E o alimento que já foi manipulado e que foi feito algum tipo de preparação, ele não é recolhido. Sim. Então, a sobra do restaurante no dia, o que sobrou de arroz e de feijão, a gente não pode recolher. Tudo vai depender do processamento e da forma de armazenamento também. Então, assim, tem que ser conversado, porque às vezes existem indústrias que produzem um produto, mas ele está embalado de uma forma que a vida de prateleira dele aumenta. E a gente tem capacidade de estocar. O importante é que as empresas que tenham interesse, né, em doar os alimentos entrem em contato com a gente para a gente poder saber se aquele produto tem viabilidade ou não. E não é só alimentos, né? Então, assim, a gente aceita também vestuário. Nós estamos fazendo parceria com uma fábrica de plástico, porque a gente recebeu uma parceria que queria doar determinado alimento e precisava do saco para envasar. Então, nós entramos em contato com fábricas de plásticos e aí surgiu o interesse de algumas e provavelmente a gente vai conseguir uma parceria também. Então, funciona nesse sentido, né, amplo. Pela beleza do projeto e pela finalidade dele, eu acho que não deve ser difícil essas parcerias, né? E aí, por exemplo, o pessoal de higiene e limpeza, o pessoal de... Todo mundo que tiver interesse, muitas vezes essas empresas, elas já praticam esse ato, só que elas não têm isso contabilizado. Então, a grande vantagem do Mesa é oferecer esse registro para as empresas, porque tudo que a gente doa é enviado um recibo. Então, a gente recolheu os alimentos, a gente sempre orienta, por exemplo, no mercado, eles vão separar os produtos, maçã junto com maçã, banana junto com banana, esses produtos são pesados e a gente faz um recibo na hora. E aí, todas essas empresas elas vão ter essa prestação de contas do SESC em relação ao que elas estão doando e, no fim do ano, elas conseguem realizar um balanço do que foi feito. Outra coisa que acontece também são campanhas que as empresas realizam internamente para os funcionários, gincanas de arrecadação de alimentos, e eles têm uma dificuldade. Às vezes, a expectativa é uma e eles conseguem arrecadar muito mais do que foi esperado. Com isso, eles têm dificuldade de selecionar um local, de ter certeza que aquele alimento está sendo destinado para um local que vai utilizar ele da forma correta, que vai destinar para quem realmente está precisando. Então, a grande diferença do programa é garantir isso, garantir que o alimento está indo, né, o alimento ou o item, né, diverso, ele está indo para uma pessoa que realmente precisa, ele tem aquela finalidade. A entidade que está cadastrada no programa, ela assina um termo, né, de cooperação com o SESC e ela assume várias responsabilidades. Ela está ciente do que ela precisa, que ela não pode vender aquela mercadoria, que tem que ser utilizada ali dentro. Então, acho que esse que é o diferencial, é facilitar, é criar um elo mesmo. A gente costuma dizer que o programa ele é uma rede de solidariedade, que a gente tem como nossa base de sustentação os parceiros doadores, as entidades sociais e também os voluntários, né, que são pessoas que queiram doar o serviço, né, que a gente também aceita. Débora, falando nisso em doação em voluntários, só para passar o telefone, né, para quem quiser participar. Então, o telefone do Mesa Brasil é 3311-6940 e todo mundo que tiver interesse é só entrar em contato, pedir mais informação e procurar saber mais sobre o programa também nas nossas mídias sociais, né? Porque tem muita coisa bacana, até é difícil da gente resumir, porque é um programa muito amplo, mas uma coisa que a gente entende como certo é que todo mundo que escuta, né, que abre espaço para a gente poder falar, se encanta com a ideia, né? Porque é uma iniciativa bem interessante. A gente percebe que a cidade, como nós já comentamos, precisava disso, né? A gente vem suprir uma lacuna. Como o Rogério comentou mais no último bloco, nós estamos oficialmente iniciando as operações hoje, né? Então a gente tem uma equipe para isso, uma estrutura própria para isso, para fazer essa administração, né, do que chega, do que vai. Então a gente está com uma expectativa muito grande. Como a Débora disse, as empresas estão aceitando muito bem, a sociedade como um todo. Quando conhece, a palavra encanta mesmo, né? Porque, olha, temos isso em Juiz de Fora? Sim, a partir de agora nós temos isso em Juiz de Fora. E, então, empresas que queiram procurar a gente, né? A gente está aberto a explicar como funciona, né? Aí até a empresa também fazer uma apresentação do que é o projeto. Além da própria imagem, né? Da responsabilidade social que a empresa pode passar para a sociedade, existe também a possibilidade de um abatimento fiscal, né? Ela pode contabilizar essa doação e de alguma forma ele conseguir, é uma possibilidade, nós também estamos abertos a explicar como funciona isso, né? Então tem uma série de benefícios que os doadores podem adquirir ao serem doadores do Mesa Brasil. Só repetindo o telefone,
3311 6940, não é? Com quem que a pessoa fala? Tem uma pessoa que vai na casa, vai na empresa, vai na casa. Como é que é feito esse segundo contato? Então, geralmente o contato ele parte de mim mesmo, do nutricionista. A gente trabalha, a nossa equipe ela é formada por mim, por uma assistente administrativa, e a gente está com um motorista e um auxiliar. E as visitas acontecem das duas formas, tanto eu fazendo uma busca ativa por contatos mesmo que são repassados, um levantamento das empresas de interesse na cidade, quanto o contrário, a empresa ligando, perguntando como é que funciona e tentando agendar essa visita, mas geralmente é comigo mesmo. Vocês falaram que vai ter assim cursos e tudo, porque tem um monte de coisa dentro do alimento, né? O folheto de vocês aqui fala do talo de couve, quer dizer, coisa que as pessoas jogam fora. Exatamente. Não é? Esse trabalho de conscientização, vocês estão fazendo também? Esse é o nosso grande objetivo, né? É tentar, como o alimento que a gente oferece é um alimento que tem um grau de amadurecimento mais elevado e que é um alimento que tem que ser consumido logo, nossa preocupação é fazer com que as entidades sociais que vão receber esse produto saibam lidar com ele, né? Então, nossa intenção é essa, é ensinar dentro do curso de manipulador de alimentos, existe uma oficina de aproveitamento integral dos alimentos. E a partir dali, as partes que geralmente são jogadas fora, a gente vai ensinar outras formas de preparo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu queria uma pergunta, mas é para o Padre Wellington. É a questão da biblioteca que ele falou. As pessoas que quiserem doar livros. Sim, a biblioteca ela já está funcionando, né? Já tem um determinado número, um acervo já bem grande, né? Falta ainda espaço, né? E se a pessoa tem alguma necessidade, quer participar, doar livros, esse livro tem que ser feita uma seleção, né? Aí a gente pede que ela pode nos procurar na paróquia, no Grajaú, Paróquia Nossa Senhora do Líbano. O telefone nosso é o 3211-3381, 3211-3381. Ela liga para nós, né, ela vai trazer os livros e a gente vai selecionar aquele que realmente vai atender. Que tipo de livro que... Olha, nós temos o objetivo de buscar uma literatura variada, mas que seja de autoajuda, que ajude o indivíduo, né, que não trabalhe muito temas de violência, né, mas que possa realmente ajudar a trazer o indivíduo para a sociedade, né? A gente lembra Machado de Assis, foi um grande escritor aí, né, da nossa história, escreveu muito, então tem muitas obras de Machado que são interessantes, né? Então é uma literatura variada, né? E aí a gente vai fazer essa seleção, né, dos livros, aqueles que nos atendem, a gente acolhe, e os que a gente não necessita, a gente encaminha para que a pessoa mesmo possa doar para outras instituições, para outras pessoas que se interessam, né? Só para reforçar aqui então, padre, o telefone da paróquia do Grajaú, 3211-3381. Isto. E da Arquidiocese de Juiz de Fora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações sobre a campanha da fraternidade, 3229-5450. Isso mesmo. E também vamos reforçar o telefone do Brasil, 3311-6940 do Mesa Brasil Sesc. Não é isso? Sim. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito, porque eu acho que a gente podia falar mais sobre solidariedade, que a gente fala muito sobre violência, né? E ainda mais agora, igual o professor falou do Rio de Janeiro, é o assunto da pauta, é o assunto da moda, tem que ser falado, mas se a gente puder mostrar um outro lado também, eu acho que é importante para balancear, né, professor? Isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que assistiram ao nosso programa de hoje. Agradecer também as assessoras Daniele Quinelato e Cássia Miranda, que estão aqui, que participaram também do nosso programa. Agradecer aos nossos companheiros, que sem eles o programa não iria para o ar, a Carla, a Luciane, o Igor e o Cláudio. E muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que a mesa de debate de hoje, você consegue revê-la no YouTube a qualquer momento, no canal da TV Juiz de Fora, no aplicativo do Diário Regional, que você encontra nas lojas virtuais do celular. E também hoje, às 18 horas, aqui pela TVE, você acompanha a reprise desse programa.
Quero falar que o Caio não saiu, ele está de férias, daqui a uma semana e meia ele volta, não precisa se preocupar. Até amanhã, tenha uma ótima tarde. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.